Alô, você do YouTube. Vamos fazer agora um tutorial no SolidWorks de um motor radial, das peças que compõem o conjunto do motor radial. Vamos fazer um pistão, a biela mestra e as demais peças. Eu tenho aqui um desenho PDF para auxiliar no nosso tutorial. Este PDF você pode baixar aqui no meu canal, vai estar aqui embaixo nas descrições. É só você entrar e baixar para você usar no seu tutorial. Vamos começar desenhando o pistão e depois as demais peças. Vamos começar o nosso tutorial. Eu estou aqui na tela do SolidWorks, coloquei aqui o PDF do lado para nós fazermos nosso tutorial. Então eu tenho aqui o desenho do pistão. Nós vamos começar aqui fazendo este perfil. Eu tirei aqui do lado para ficar melhor, só o perfil. Repetindo, este desenho PDF você pode baixar, está lá no meu canal, na descrição. Nós vamos fazer este perfil. Depois fazer a revolução. Vamos aqui para a tela do Solid. Eu vou começar aqui um arquivo, novo, dar um clique. Peça, dar um clique. OK, outro clique. Então ele me abre aqui a tela inicial do Solid. Vou diminuir um pouco aqui a janela. Vou começar um esboço, clicar em esboço. Vou clicar no plano frontal. Ele já está na tela. Eu vou fazer esta linha de centro de 62 para começar o desenho. Então vou vir aqui em linha, na setinha, dar um clique e clicar em linha de centro. Dar um clique. Vim aqui para o início do Solid, na origem, dar um clique. Sair, está vertical, tem o ícone amarelo ali da restrição. Vou dar um clique. E vou dar ESC para fechar o comando linha. Vou pegar dimensão inteligente, dar um clique. Vou clicar na linha. E vou sair com a cota. Dar um clique e entrar com a cota. 62, conforme está no PDF. Então aqui 62 e confirmar. Vou dar aqui para ajustar. Clicar em zoom para ajustar. Clicar em Ctrl, segurar e arrastar para o lado. Diminuir um pouco com o zoom. Vou fechar cota. Vou voltar para a linha. Clicar em linha. E vou começar a desenhar o perfil. Então vou alinhar aqui com a origem. Sair para o lado. Vou começar a fazer o perfil. Então interno aqui. Dar um clique, sair. Está vertical. Mais ou menos 12 a medida lá. Subir um pouco. Perto de 12 está bom. Para cá é 1,5. Vou fazer um pouco maior. Vou subir. Está vertical. Perto de 30. Dar um clique. Voltar para o lado. Alinhar com o ponto de baixo aqui. Dar outro clique. Subir. Aqui vem até o perto do 62. Vou alinhar com o ponto final aqui. Vou dar um clique. Vou vir aqui, unir com esse ponto. Vou subir mais ou menos 10 e dar outro clique. E ESC para fechar o comando. Vou fazer o outro lado. Vou pegar linha novamente. Vou clicar aqui. Vou sair para o lado. Vou aumentar o zoom. Rolete do mouse. Vou clicar aqui do lado. Está horizontal, vou subir um pouco, aqui é 5. Vou dar um clique. Vou sair para o lado, voltar para a esquerda. Aqui é 2. Vou dar um clique. Vou subir, está vertical. Aqui é 2 também, vou dar outro clique. Vou voltar aqui, alinhar com este ponto. Dar outro clique. Vou apertar Ctrl, segurar, puxar a tela. Vou subir, mais ou menos vou puxar de novo, mais ou menos aqui em cima, até aparecer outro ponto, aqui assim mais ou menos, um pouco para cima, vou dar um clique, vou aproximar, vou fazer os canais dos anéis, então são 4 canais, então aqui é 4 milímetros, vou vir aqui mais ou menos perto de 4,
Não vou pegar o canto, cuidado com o canto. Vou clicar, vou subir, ficou horizontal. Aqui está vertical, é 2, vou dar o clique. É 3 aqui, desculpa. Vou dar o clique. Vou alinhar aqui com esse ponto para ficar alinhado já. Vou subir, aqui é 2, vou dar o clique. Vou voltar, alinhar aqui. Vou rolar a tela, vou subir, aqui é 3. Vou fugir aqui da restrição. Vou clicar aqui, pegando a restrição inicial aqui. Ctrl, segurar, rolar a tela. Então tenho 2 feitos já, vamos lá. Aqui é 3. Vou alinhar aqui. Outro clique. Vou subir. Outro clique. Vou alinhar com o ponto aqui. Ctrl, segurar. Falta mais um. Então aqui é 2, mais ou menos. Para cá. Alinhei com outro ponto. Vou clicar. Vou subir. Vou alinhar aqui. Clicar novamente. Está horizontal. Vou subir. Este é o último ponto. E ESC para terminar. Então tenho 4 canais aqui. 1, 2, 3, 4. Ctrl, segurar. Vou começar a dimensionar aqui. Depois eu volto lá em cima. Vou pegar dimensão. Vamos fazer aqui a dimensão externa, que é mais fácil. Se eu fizer a dimensão interna, pode ser que essa linha vá lá para fora, remonte em cima das outras. Então vamos fazer a medida maior, que fica mais fácil. Então vou clicar na linha de centro e vou clicar na linha externa aqui. Vou dar um clique aqui embaixo. Se eu levar a medida, passar um pouco da linha de centro, ele muda para diâmetro. Se eu ficar aqui do lado da linha de centro, no interior, vai ficar raio. Então eu passo um pouquinho, venho para baixo, que é a medida maior, vou dar um clique. E aqui é 92, o diâmetro. Então 92, Enter. Então ele jogou lá para fora. Foi tudo junto aqui, ó. Facilitou o trabalho. Vamos puxar um pouco aqui. Se eu fizesse aqui o interno, poderia ser que remontasse isso aqui em cima das linhas, puxasse para cima. Então sempre cota a medida maior para fora. Vou continuar cotando. Agora posso fazer o interno. Então vou clicar aqui na linha de centro novamente. Vou clicar nesta linha. Vou passar a linha de centro. O interno aqui é 7,4. 7,4, Enter. Agora ele não remontou. Agora eu vou dimensionar o canal aqui dentro, rebaixo. Vou clicar na linha de centro, tanto faz a ordem. Pode ser aqui, pode ser aqui. Ele já pegou, então vou clicar. Aqui é 7,7. Então 7,7, Enter. Vamos afastar um pouco o zoom. Vou sair da dimensão, vou ajustar essa cota aqui para baixo. Afastar mais um pouco. Vou clotar esse canal. Então, dimensão novamente. O canal é 8,5. Então, vou clicar aqui no canto e vou clicar na linha de centro. Vou colocar aqui embaixo, dar um clique, 8,5, Enter. Vamos afastar um pouquinho mais para o centro. Agora aqui eu vou colocar uma restrição geométrica. Então vou alinhar esta linha com esta. Vamos aproximar aqui. Então vou fechar cota, dar ESC. Mais uma vez. Vou apertar Ctrl, segurar. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. E vou escolher aqui a opção colinear. Vou dar um clique. Então ele alinhou as duas linhas. Vou confirmar aqui. Então conforme eu vou restringindo, a linha ficou restrita. Ela fica preta, ela muda de cor. Então, onde está azul, falta restrição. Onde está preto, já foi restringido completamente. Então, vamos cotar aqui, dimensão. Vou dar um clique nesta linha, sair para o lado. Aqui é 5, Enter. Vou cotar aqui, dar um clique nesta linha, nesta outra linha. Dar um clique aqui. Aqui é 2, Enter. Vamos continuar aqui. Vou cotar esta altura, que é 12, vou dar um clique nesta linha, sair para o lado, que é 12, Enter. Então, conforme ele vai restringindo, vai ficando preta a linha. Vou afastar aqui com o zoom, puxar aqui Ctrl, segurar, rolete do meio. Vou cotar essa dimensão, deste ponto até este ponto, sair para cá, dar um clique, aqui é 30, Enter. Agora eu vou colocar restrição geométrica nesses pontos aqui em cima. Então vou sair da dimensão, vou dar ESC uma vez, saiu. Vou vir aqui para cima. Vou alinhar esta linha com esta linha aqui.
Então vou clicar na linha, segurar CTRL, clicar na linha, clicar na outra linha. E vou falar que são colineares. Vou dar um clique em colinear. E fechar a caixinha aqui de propriedades. Então ficou restringido aqui dentro, ó, totalmente preto. Vou aproximar aqui. Vou dimensionar esta primeira dimensão. Então dimensão aqui. Dar um clique aqui, outro aqui. Puxar para o lado. O canal é 3. 3, Enter. E a espessura do canal aqui, de um canal no outro, é 2. Então vou clicar aqui, sair, clicar aqui fora, que é 2, Enter. Este comprimento é 4. Então vou clicar aqui fora, 4, Enter. Vou dar ESC. Falta uma dimensão daqui até o final, vamos fazer. Então vou clicar novamente em dimensão, vou clicar neste canto. E vou clicar lá embaixo. Sair para o lado, dar um clique. Aqui é 46, Enter. CTRL segurar, vou lá em cima nos canais. Eu tenho aqui o símbolo de restrição, esses ícones verdes. Então está vertical, está horizontal. Se eu quiser ocultar, é só clicar aqui no olho, aqui, ocultar e exibir itens. E clicar aqui, ó. Exibir relações de esboço. Só se eu clicar, ele some. Então posso trabalhar sem os ícones. Vou clicar novamente e vou trazer de volta. Vou clicar fora, fechar a abinha. Então vou clicar nesta linha, segurar CTRL, clicar nesta linha, clicar nesta linha. E escolher colinear. Clicar fora, fechar a caixinha, então ficou preto. E assim em todas as linhas. Agora eu vou deixar este segmento e este daqui também de acordo com as dimensões que está aqui. Para não cotar de novo, poderia cotar. Mas eu vou vir aqui e vou clicar na linha, segurar CTRL, clicar na linha, clicar na outra linha. E vou escolher a opção aqui igual, dar um clique em igual. Então ele pega o mesmo comprimento do outro. Não está restringido, falta ainda o colinear aqui. Então vou clicar novamente nesta linha, segurar CTRL antes, clicar na linha, clicar na outra linha. E falar que são colineares. Vou clicar aqui, confirmar. Então agora está restringido. Ficou preto a linha. Do mesmo modo nesta aqui, vou segurar CTRL, clicar na linha, clicar na outra linha. Primeiro vai ser igual. Vou dar um clique em igual. Então ele já assumiu a medida de 3. Vou confirmar. Vou de novo selecionar a linha. Apertar CTRL antes, segurar, clicar na linha, clicar na outra linha. E vou falar que são colineares. Note que tem o símbolo aqui, ó. Igual e símbolo colinear. Clicar fora. E fazer assim nas outras linhas, sempre pegando aqui a referência da linha que tem dimensão. Vou afastar um pouco aqui. Vou clicar nesta linha segurando o CTRL e clicar na outra linha. Solta o CTRL e escolhe a opção que você quer. Primeiro igual. Novamente aqui fechar, novamente clicar na linha segurando o CTRL, clicar na outra linha. E escolher colinear. Confirmar aqui, apertar CTRL, segurar, clicar nesta linha que tem a dimensão. E escolher igual. Confirmar, clicar na linha, segurando o CTRL, clicar nesta linha. E colinear. Confirmar, clicar nesta linha, segurando o CTRL, clicar nesta linha, segurando o CTRL. E confirmar aqui igual. E fechar aqui. Clicar na linha, segurando o CTRL. E clicar nesta linha, segurando o CTRL novamente. E aqui vão ser colinear. Fechar a caixa, clicar nesta outra linha, segurando o CTRL. Clicar nesta linha, segurando o CTRL. E vão ser colineares. Confirmar. Falta a dimensão aqui de 3, deixar igual, né? Então vamos clicar nesta linha e vamos clicar nesta linha que tem a dimensão. E vamos falar que são iguais.
e fechar aqui. Então está restringido o canal, está todo escuro, ó, tudo preto. Vamos puxar um pouco para o lado. Então nosso perfil aqui está quase pronto, falta o arco. Então vou vir aqui e vou desenhar arco. Vou pegar arco, 3 pontos, vou clicar aqui, vai ser o início, vou clicar aqui, vai ser o final. Vou trazer um pouco aqui para cima e dar um clique. Vou fechar o comando arco e vou dimensionar o arco. Pegar dimensão, dar um clique no arco, ele já pega, já estava selecionado, né? Vou trazer aqui para dentro, clicar aqui. O arco tem um raio de 189, então vou mudar aqui para 189, Enter. E vou alinhar o centro do arco com o centro daqui da linha de centro. Então vou dar ESC na dimensão, vou segurar com CTRL, clicar aqui no centro do arco, vou vir aqui na origem do SolidWorks, vou clicar aqui na origem. E vou falar aqui que o arco vai ficar vertical, vai ficar alinhado o centro. Então esse centro vai ficar alinhado vertical aqui. Vou clicar em vertical. Então ele restringiu o nosso desenho. Fechou tudo. Está ok. Não tem nenhum ícone vermelho aqui, está tudo restringido, perfeito. Vamos confirmar. Está feito o perfil. Vamos tirar aqui, ó, restrição. Então o perfil do pistão está feito. Vou concluir o rascunho. Vou salvar aqui, vou dar um clique em Save. Vou direcionar para uma pasta. Criei uma pasta aqui, motor radial. Vou mudar aqui o nome para pistão. E dar salvar. Vou fazer agora a revolução. Vou pegar aqui em recursos, dar um clique. Vou pegar aqui ressalto base revolucionado, dar um clique. Ele pede aqui para selecionar uma curva ou uma linha, né, do desenho. Vou selecionar aqui do esboço. Vou dar aqui para ajustar. Então conforme eu selecionei a linha, ele já faz a revolução. Está aqui 360 graus e cego, fechado. Poderia escolher aqui um ângulo intermediário, se fosse o caso, fazer só 180, fazer 45, conforme você desejar. Então está feito o que a gente precisa para o momento. Vou confirmar aqui revolução e vou salvar novamente. Então o perfil nosso do pistão já está desenhado. Agora eu vou fazer o ressalto aqui para entrar aqui depois o eixo do pistão. Então vou fazer este ressalto aqui. Tem um diâmetro de 38. O centro aqui é 27, conforme está na cota ao lado aqui. Então vamos voltar aqui. Então ele vai vou fazer um plano aqui, um desenho e fazer essa extrusão aqui deste corpo aqui. Então vou voltar aqui para o Solid. Eu vou fazer um esboço. Clicar aqui em esboço. Vou selecionar um plano, vou clicar aqui na árvore aqui interna e vou selecionar um plano. Vou pegar aqui o plano frontal, dar um clique. Vou cortar aqui a peça temporária para trabalhar dentro do plano, então vou clicar aqui em vista de seção. Ele já escolhe o plano que eu estou trabalhando, é só confirmar, se não é só selecionar o outro aqui, inverter a seleção dos planos. No caso é este que eu quero, frontal, vamos confirmar. Então eu consigo trabalhar aqui no corte temporário. Vou colocar aqui de frente, vou clicar aqui em frontal. Vou fazer o desenho, estou no esboço, então vou pegar círculo. Vou alinhar aqui com a origem, subir aqui, mais ou menos aqui no meio, clicar e sair. Vou fechar círculo, vou pegar dimensão. Ele já pega o diâmetro, que o círculo estava selecionado. Então o diâmetro aqui é 38, está aqui. 38, Enter. E o centro é 27, conforme nós vimos lá no PDF. Então, está aqui, clicar aqui, 27, Enter. E vou restringir aqui vertical. Então, vou fechar dimensão. Então, vou segurar CTRL, apertar, vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto de origem. E vou falar que são verticais, dar um clique. E confirmar. Então, ficou preto a linha, está restringido.
Vou terminar o esboço. Vou jogar aqui para o trimétrico, dar um clique aqui e clicar aqui em isométrico. Vou fazer agora a extrusão do corpo. Vou pegar aqui recurso, dar um clique, vou pegar aqui recurso base extrudado, dar um clique. Vou selecionar a curva, dar um clique. Vou vir aqui em plano de esboço, dar um clique e vou clicar em offset. Eu quero que ele comece a uma distância a partir da face aqui. Então, a distância vai ser 25. Dar Enter. Então, ele deslocou o início do meu offset, da minha extrusão. Então, eu tenho 25 aqui, que é 50 o total. Então, está confirmado 25. Vou inverter a direção, vai jogar para dentro. Eu vou vir aqui na outra opção, aqui, selecionar no lugar de cego. Vou selecionar aqui até a superfície. Vou dar um clique na superfície e inverter a posição aqui. Então ele jogou até lá dentro, ele pegou a superfície que eu cliquei aqui a maior. Ele vai pegar essa aqui por consequência. E vou confirmar aqui. Então está feita a extrusão. Vamos girar aqui um pouco. Está feita a extrusão interna deste ressalto. Do mesmo modo eu vou fazer esse ressalto aqui fora. Então vamos jogar aqui para o isométrico. Eu vou fazer outro esboço. Vou clicar aqui novamente no plano frontal. Já está com o corte. Vou jogar aqui para a frontal. Vou desenhar aqui novamente o círculo. Vou passar em cima da linha. Ele pega o centro aqui que eu já tenho. Vou dimensionar. Clicar no círculo. Dimensionar. Essa dimensão externa, vamos ver aqui no PDF. É 36, o rebaixo externo. Então aqui vai ser 36. Vamos dar OK. Vou fechar a minha dimensão e vou fechar o meu esboço. Ele está preto aqui a linha, já está restringido. Eu peguei o centro do outro círculo, do desenho anterior. Confirmei. Vamos voltar aqui para o isométrico. Vou pegar novamente aqui recurso. E agora eu vou pegar aqui corte extrudado. Então vou dar um clique aqui em corte extrudado. Vou selecionar a curva. Do mesmo modo vou jogar aqui o offset. A medida aqui é 4. Então eu tenho aqui a metade de 92, que é o diâmetro total. É 46 a metade, menos 4 é 42. Então vou jogar aqui 42. Dar Enter. E inverter o sentido. Então ele foi lá para fora. Vamos dar uma olhada aqui. Girar. Então ele está pegando aqui fora. A altura de 10 está bom. Está passando bastante. Eu vou dar OK aqui. Então ele retirou lá o meu rebaixo. Vamos voltar aqui para o isométrico. Agora eu vou fazer o furo passante aqui. O furo de 22. Então novamente aqui esboço. Vou clicar em esboço, vou selecionar o plano aqui, dar um clique no plano, frontal. Vou jogar aqui para a vista frontal. Vou pegar aqui círculo, passar em cima desse círculo, pegar o centro aqui. Fazer o diâmetro, cotar, pegar dimensão, clicar aqui, sair. Aqui é 22 e OK. Vamos fechar dimensão, fechar o esboço. Vamos jogar aqui para isométrico, dar um clique. Agora eu vou vir em recurso, corte extrudado novamente, selecionar este círculo, vou clicar em cego e vou clicar aqui passante ambos. Então ele vai passar para todos os lados, vou confirmar. Então está feito o furo lá. Está feito o desenho do pistão. Vamos fechar aqui o corte. Agora eu vou fazer aqui um espelho para espelhar esse corpo que falta desse lado. Então vou vir aqui em espelhar, dar um clique. O plano que eu vou fazer o espelho, vou dar um clique aqui na árvore, vai ser o plano frontal. O recurso que eu vou selecionar, então vai ser este corpo. Ele já jogou para lá. Eu tenho que pegar outro corpo que é o externo lá de fora. Essa extrusão aqui, então aqui novamente dar outro clique e confirmar. Então ele jogou do outro lado.
Faltou o furo, vamos novamente. Vou clicar aqui no espelho, editar, e vou pegar esta outra extrusão e confirmar aqui. Então agora ficou completo. Vamos voltar aqui para o isométrico. Está pronto o nosso pistão. Espero que tenham gostado desse tutorial. Dê o seu like, sua joinha, se inscreva no canal, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Um abraço, até o próximo.